Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, agora para o nosso 5º episódio do Quem Pode. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, a porta de entrada da IF, que todo mundo adora, todo mundo ama, que são os intercâmbios. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem pode viajar pela IF. E para isso eu tô aqui junto mais uma vez com a Amandinha, minha parceira. E a gente tem duas convidadas muito interessantes e muito especiais para esse episódio. A primeira delas é a Gabriela Conceição. Atualmente ela é nossa Lone D, para quem não sabe, é diretora local para intercâmbios nacionais. Ela está no 8º período, o mesmo que o meu. Ela é minha best, minha dupla na faculdade. E ela fez um intercâmbio nacional no ano passado, acho que em agosto de 2023. Isso. E, além dela, a gente tem aqui mais uma pessoa super especial para conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, que é a Heloísa de Almeida. Ela está no 10º período, ela já foi coordenadora local do SCOME e do SCORA, que são os eixos de educação médica e de saúde, direitos sexuais e reprodutivos. E atualmente ela também é coordenadora local do eixo de intercâmbios, trabalhando junto com a Gabi. E ela já fez um intercâmbio nacional e internacional e veio aqui compartilhar algumas dessas histórias com a gente, para a gente conhecer um pouquinho desse mundo, dessa realidade. Meninas, sejam muito bem-vindas. Para a gente é um prazer receber vocês aqui. Estamos muito felizes e eu gostaria que agora vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história de vocês para o pessoal. Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que a gente gosta tanto e chamar a atenção de tanta gente e agradecer a oportunidade de estar aqui. Bom, a Nath já me apresentou um pouquinho, então eu sou a Gabriela Conceição, estou no 8º período aqui de Medicina na FAG. Já entrei na IF, fui coordenadora local do eixo de saúde pública, fiquei por um período e aí depois já me aventurei nos intercâmbios junto com a Cibele. A gente conseguiu fundar aqui os intercâmbios e desde então estou nessa jornada que está sendo bem interessante. Sim, legal. Muito perfeita. Oi, gente. Olá. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Também queria agradecer muito o convite. Esse assunto de viagens e intercâmbios é muito especial para mim, porque eu gosto bastante de viajar e era meu sonho fazer um intercâmbio desde que eu entrei aqui na faculdade. Então, realizar ele com a IF foi incrível. Eu estou muito feliz de poder passar para outras pessoas como que é essa experiência, porque todo mundo deveria fazer. A Nath já me apresentou tudo que tinha que falar, então não tem muito. Eu tô no penúltimo ano da faculdade, então tô quase formando. Pertinho. Entrei na IF, eu acho que foi em 2022, eu acho. Fez um tempinho já. Quero me formar na IF, tô querendo fazer mais intercâmbios aí. Vamos lá. Então, tô animada para contar um pouco para vocês sobre. Legal, daqui a pouco nossa alumni. Sim. A gente tá muito feliz de te receber. E me fala, para onde foram seus intercâmbios mesmo? Então, nacional eu fiz de cirurgia plástica na PUC em São Paulo, lá em Sorocaba. E eu fiz o internacional para Romênia, eu fiquei em Bucareste. E os dois foram de um mês, dos dois. Ah, o nacional e o internacional. Foram de um mês. E qual foi a especialidade que você escolheu no internacional? No internacional foi cirurgia geral, porque como eu fiz como externato, eu tinha que cruzar com o que eu tava passando. Com o rodízio do internato. Isso, exato, para poder abonar minhas faltas. Sim. E aí, como eu tinha outros interesses, mais ou menos nessa época de julho ali, né, lá fora, eu quis juntar tudo no mesmo bololô ali, e foi pela cirurgia que eu fui. Muito bom, Aproveitou todas as oportunidades. Exato. Muito bom. E o seu, Gabi, foi em Curitiba? O meu foi em Curitiba, aqui no Paraná, e eu fiz na especialidade de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Muito bom. Nossa futura gastro. Me surpreendi muito com essa especialidade. E conta um pouco pra gente, Gabi, sobre como funcionam os intercâmbios dentro da IF. Então, a gente já sabe que tem nacional e internacional, mas uma pessoa que, tipo assim, eu não sei nada do intercâmbio, eu morro de vontade de fazer intercâmbio. O que eu preciso saber sobre os intercâmbios da IF pra começar, assim, a base? Tá, então vamos lá. Como a gente comentou aqui, a gente tem essa diferenciação entre os nacionais, que são os intercâmbios aqui dentro do Brasil, que pode ser novo, né, para algumas pessoas pensar, como eu vou fazer um intercâmbio aqui? Então, é uma oportunidade que é bem legal para as pessoas. E tem os internacionais, que é de fato você ir para fora e fazer um intercâmbio. Falando das modalidades, existe no nacional clínico cirúrgico, que é aquele que a gente vai no ambulatório, num consultório,
E tem também cirúrgico, quando a gente acompanha cirurgias. E alguns, se eu não estou enganada, são só clínicos, alguns são só cirúrgicos e alguns são clínicos cirúrgicos, Sim, né? tem alguns que são mistos, separados, Tá. tem de todos os tipos. No nacional também, a gente tem as vagas de pesquisa. Então, o aluno se inscreve e ele participa de alguma etapa de alguma pesquisa. Então, ele Legal. pode ir lá e depois ele ter o nome dele em alguma publicação, que é bem legal. Muito legal. Já no internacional, a gente tem aqui na FAG só o clínico cirúrgico, que pode ser misturado também. O de pesquisa a gente não tem, porque na nossa faculdade a gente tem a CLEV. Então, a gente só fica com o clínico cirúrgico. Entendi. Então, para as pessoas conseguirem entender um pouquinho. Aí, agora falando sobre as inscrições, né? Que o pessoal fica sempre ansioso, querendo saber como que é. Como faz? Como que eu consigo? Exato. Ambos, a gente tem o período de inscrições que eles chamam de primeira etapa, que são aquele período que as pessoas precisam pontuar. E como que elas vão fazer isso? Por meio do currículo. Então, elas vão colocar lá, é um período específico, é um mês do ano, que cada ano muda um pouco. Então, não tem como a gente falar, é X tal mês. Tem que ficar atento, então. Tem que ficar atento a todos os recados. Cada ano é num período específico. Aí, a pessoa tem um mês lá para se inscrever e ela vai colocar liga, monitoria, pesquisa científica, estágios, tudo que foi acrescentando. E aí, por meio dessa pontuação, ela consegue uma vaga. Tá. Tirando esse mês, a gente tem todos os outros, que a gente chama as vagas remanescentes, que é, de fato, as vagas que sobraram. Mas você pensa, nossa, mas é só o que sobrou. Gente, é muita vaga. São 200 listas, e muita poucas coisa. páginas de muitas lista de vagas. vagas. São muitas vagas de muitas especialidades. E aí, nesse período, é interessante que ela acontece, então, em todos os meses, exceto o período de pontuação. E o mais legal é que quem se inscreve primeiro, leva. Então, é quem chega na plataforma primeiro, tem todo um horário, tudo certinho especificado. A pessoa se inscreve, foi a primeira, levou a vaga. Perfeito. Então, é assim, assim que a gente do- gosta. Sem burocracia. O nacional que eu fiz foi por vaga remanescente. E, gente, legal. é uma adrenalina. A plataforma assim, esperando esperar. O meu também foi assim. Então, deu o horário lá que normalmente eles colocam a gente lá com o computador, todo mundo assim, pega a vaga, mas no final dá tudo Tá certo. certo. Né? Vai me The Legal. Walking Dead, assim. Né? Quem sobreviveu, pegou. É bem isso. Um outro Legal. ponto também que as pessoas geram bastante dúvida é como que eu vou ver qual vaga que é, né? No nacional, como a gente comentou, a gente sempre envia nos murais um PDF mesmo, em que ele vai ser separado por regiões. Então, Norte 1, Nordeste 1, Sul, Paulista, e aí lá vai estar separado, então, a cidade, qual faculdade e especialidade. Então, assim, tem de todas as regiões, todas as cidades, todas as especialidades. Então, exemplo, Curitiba, faculdade Pequeno Príncipe e Cirurgia Geral. Tá. E lá vai estar bem descrito qual mês que tem, qual é a rotina, tudo A certinho. carga horária, então Carga tem horária. sempre, tipo, quantas horas na semana? Sim. No período da manhã, da tarde, ou o dia inteiro? Tem algum dia livre? Enfim. Tem tudo bem certinho, tem até especificando, por exemplo, sei lá, cirurgia geral, pré-requisito, ter cursado técnica cirúrgica. Sim. E tem algumas que nem tem pré-requisito, que a gente vai falar depois. O que é ótimo pra quem Mais tá entrando sobre na isso. faculdade. Sim, pra quem tá no porque- comecinho. Às É uma vezes, oportunidade tem algumas especialidades que, tipo, o pré-requisito é, você precisa estar no internato. O pré-requisito é que você já tenha passado por tal matéria. E daí, tipo assim, pra uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, talvez isso vai ser uma coisa que vai limitar um pouco, né? Sim. Mas tem muitas vagas que não tem nenhum pré-requisito. Então, assim, você é estudante de medicina? Então, você é bem-vindo. Exatamente. No internacional muda bem pouco também, é o edital com todas as vagas. A única diferença que é bem importante a gente pontuar aqui é que no internacional, a Elo vai saber bem certinho, é que cada país tem a sua exchange conditions, que são as condições de cada país. E o que é isso? Cada país, por exemplo, ele tem alguma exigência. Então, uma vacina de determinada doença, ou então uma língua, um certificado de uma proficiência, Um exame. alguma matéria específica, e isso é bem particular. Cada local tem a sua, e aí depende do aluno estar bem atento, né? Para conseguir ver todas as documentações que precisam. É bem importante o pessoal saber bem dar atenção para isso. Porque muita gente acaba fazendo e aí escolhe um país, aí o país exige algum certificado de língua
Por exemplo, tem país que exige francês, tem país que exige alguns bem aleatórios, assim. E aí você joga lá e você não vê, você acaba perdendo a tua oportunidade, sabe? E tem alguns que são mais maleáveis, graças a Deus. A Romênia era um pouco mais maleável, porque eu não tenho o meu certificado, mas eu consegui fazer um online e aí eles aceitaram. E aí eu consegui, tipo, justificar, mandar uma nota pra pessoa responsável lá da IF. E aí eles aceitaram sem nenhum problema, sabe? Então é bem importante ver. Tem países que exigem a vacina da febre amarela. E Teste de Covid 48 horas antes de você embarcar. Sim. Então, eles pediram pra mim eles pediram pra mim todo um meu negócio de vacinação. Aí eu tive que fazer teste de hepatite pra ver como tava a minha imunidade. Mil coisas, assim, sabe? Então é bem importante se atentar a essas exigências de cada país que tem lá no aplicativo deles. Pra organizar bem direitinho a documentação, né? Antes mesmo de você colocar o nome lá, que às vezes Exato, exatamente. É bem importante isso do internacional, porque assim, na minha experiência, pelo menos, o nacional, ele não exige tanto de você. Tem alguns estágios que são um pouco mais criteriosos, que pedem várias coisas. Sim. Mas a maior parte exige bem pouco. Sim. O que é totalmente diferente do internacional. Porque no internacional você abre, são páginas e páginas de condições e coisas que você precisa mandar. Ah, torna impossível? Claro que não. Não, de Mas jeito assim, nenhum. é diferente. Um nacional, você ainda consegue fazer sem um planejamento tão extenso, sem você se programar com meses de antecedência. Agora, no internacional, além do planejamento financeiro, que é uma coisa que conta bastante, também tem toda essa questão de, tipo assim, às vezes você vai ter que providenciar vacinas que são mais de uma dose. Sim. Então, tipo, precisa esperar o tempo para você fazer as vacinas. E isso que a Elo estava comentando com a gente sobre a língua é muito importante. Porque, por exemplo, a maior parte dos países que oferecem intercâmbio aqui na América do Sul, eles não aceitam se for inglês. Você precisa ter o espanhol. Então, às vezes a gente pensa assim, mas se eu falar inglês, eu vou para qualquer lugar. E não, se o seu sonho é tipo, eu quero ir, não sei, para Argentina, para o Chile, não sei. Enfim, mas a maior parte aqui dos países da América do Sul, eles exigem espanhol. E mesmo que você tenha inglês, tipo, irrelevante. Você precisa ter o espanhol. Problema seu, atrás do espanhol. Então, a gente precisa se atentar bastante a isso e se programar com mais antecedência. Porque às vezes pode demorar mesmo, né? Alguns meses para você conseguir algum documento, algum comprovante. Então, tem que ficar bem atento a isso. Sim. E em relação, então, à documentação, em ambos, para você fazer a inscrição de fato, um documento com foto e às vezes eles pedem pra gente uma declaração de matrícula. Deixa em mãos ali, separadinho, que não tem erro. E, por fim, a gente tem, então, os valores, né? Mas e quanto isso vai me custar, né? Principal. Né? E o que inclui Vontade nisso? a gente tem. Sim. No nacional, a gente tem duas taxas. A taxa 1, de R$ 130, e a taxa 2, de R$ 300. Nessa taxa, as duas, se a pessoa escolhe uma modalidade, que é aquela mais tradicional, você vai e fica na casa de uma pessoa e no futuro alguém vem para sua faculdade, ela inclui, então, a sua hospedagem, você tem um host para te receber e 2 alimentações por dia. Que aí vai do jeito que vocês se entenderem. Um almoço e um café da tarde, um almoço e um jantar. Um cafezinho da manhã. Um cafezinho da manhã fica a critério. Já no internacional, ele já é um pouco mais caro, né? Porque demanda muito mais. Também são 2 taxas. A taxa 1, de R$ 160, e a taxa 2, de R$ 620. Nelas, aumentou. Inclui também a hospedagem, um host, e a diferença é que ela inclui somente uma alimentação por dia. Então, os gastos de deslocamento até o local, né, como passagem aérea, e os outros gastos no local, aí é tudo com o intercambista. Sim. Mas só o fato da gente ter a possibilidade de alguém que receba a gente, nossa, já facilita muito. Muito. Sim. Porque ainda quando nacionalmente a gente está trabalhando com a nossa própria moeda, ainda é um pouco mais ok. Agora, quando você vai para um lugar que você tem que pagar em euro, em libra, e daí você vai ver uma hospedagem, gente, é extremamente caro, sabe? sim, E daí caro, vezes 6 caro. ou vezes 7, é bem tenso. Aí a organização financeira tem que ser além, né? Tem que ser bem... Sim. Então, eu acho que esse ponto das taxas são importantes. Eu acho que em ambos, né, a gente paga as 2 taxas juntas, né? Isso. Muda um pouquinho só naquela primeira etapa que eu comentei com vocês, que lá pagam só a primeira taxa e aí depois você é classificado, paga a outra.
Mas Aí, nas vagas remanescentes a gente paga as duas juntas. tudo junto. Aham. E daí, pra quem tá pensando assim, nossa, mas tipo, tem essas taxas, gente, só de você poder ter essa pessoa pra te receber, e é muito mais do que o lugar que você vai ficar, né? Exato. Porque tem uma pessoa ali que entende da cidade que você tá, da faculdade que você tá, que pode te orientar, que pode te apresentar as outras pessoas. E a alimentação também, né? Sim. Que sempre é caro. Na verdade, eu acho que sempre é o tripé, né? É o aéreo, a hospedagem e a alimentação. Certeza. Então, a gente conseguir ter essa base já ajuda bastante, facilita, né? Pra gente conseguir realizar. Lá em São Paulo, quando eu fiquei na casa de um médico. E ele se formou na PUC, lá em São Paulo, em Sorocaba. E a filha dele também fazia. Quer dizer, faz ainda, né? Não se formou. E foi muito bom, porque era de uma família mesmo, sabe? Não era, tipo, acadêmico. Então, era uma família. E a tia morava com eles. E, graças a Deus, eles me deram todas as alimentações do dia. Então, era café, almoço e janta. Lanchinho da tarde, sempre. E foi bem legal, assim. Aí, sempre que eu queria ir em algum lugar, eu falava, tipo, eu vou visitar não sei o quê por conta. E eles falavam, não, deixa que a gente leva. E aí, junto comigo, tava uma sueca. Olha que legal. Que tava ficando... Na mesma casa? Na mesma casa. Experiência completa. Tinha uma sueca. E aí, ela tava fazendo, acho que, geral, daí nesse hospital. Então, a gente conseguiu aproveitar bastante, sabe? A Aline levava a gente pra conhecer barzinho, que daí eu já conhecia a cidade. A gente apresentava pra Maia as coisas do Brasil, tipo um pagode, uma caipirinha. Então, foi bem legal. Perfeito. Então, já foi o combo, né? Foi você sendo apresentada, apresentando a ela. Foi bem legal. Então, nossa, ajudou muito. Legal. Fez economizar bastante, né? Sim, com for certeza. pensar. Com certeza. Eu tive uma host também, que eu fiquei na casa de uma pessoa, depois eu conto pra vocês. Foi incrível também, experiência super legal. E vários plots, né? Vários. Já tô curiosa. Sim. Elo, inclusive, já que você estava conversando com a gente falando de São Paulo, eu queria que você comentasse com a gente. Você teve a experiência de vivenciar um intercâmbio nacional e um internacional. Eu queria saber, assim, na sua opinião, qual que foi a etapa mais desafiadora para conseguir esses intercâmbios? Teve algum que você achou que foi assim, nossa, muito mais difícil? Teve alguma parte que foi tipo assim, nossa, isso deu trabalho? Isso demanda mais, o pessoal tem que se programar. Eu acho que o internacional, ele dá um pouco mais de trabalho justamente por conta dele ter mais coisas para você entregar. O nacional é bem mais tranquilo. E eu acho dessa questão de preparar a papelada, de ir atrás, por exemplo, a gente precisa de várias coisas. A gente precisa escolher 4 departamentos lá do hospital que a gente vai para poder fazer a aplicação. E aí você precisa fazer uma carta de motivação para cada um. E você precisa também de uma carta de recomendação daqui, de alguém que te conhece, de algum médico. Então, assim, essas documentações que são mais burocráticas é o que demanda um pouco mais, assim, que é um pouco mais chatinho, sabe? Então, isso é o que mais dá um desafio ali pra gente poder se organizar. Porque tem coisa que às vezes não depende da gente. Porque quando a gente faz na hora ali, papum, tá pronto. Já resolve. E quando a gente depende de alguém pra fazer, a gente depende do horário da pessoa. Sim. Então, a pessoa, às vezes, acaba estendendo o tempo por muito mais tempo do que poderia. Do que deveria, né? E isso acaba gerando um pouco de ansiedade, assim, sabe? Então, essa foi a parte mais desafiadora do meu ponto de vista, assim. Sim. E qual que é a sua opinião, Gabi? Eu sei que a sua experiência foi no nacional. Sim. Mas você acha também que a parte das documentações é o que mais demanda e exige do pessoal? Olha, eu acho que, assim, cada faculdade tem algumas exigências. Por exemplo, eu ajudo bastante o pessoal, né, como diretora aqui dos intercâmbios, e principalmente as de Curitiba, que a gente mais tem contato, lá eles pedem uma lista bem grande de documentos. Então, comprovantes, eles pedem vacina, seguro de vida, isso demanda. Mas é uma coisa assim, você tem tempo para você ir atrás, é bem tranquilo. Tá. Eu acho que no nacional não tem toda essa burocracia, assim, com papelada, né, digamos assim. Sim. De ter que precisar de cartas de recomendação, como você comentou com a gente. É uma parte mais tranquila, assim, de conseguir levar, sabe? Sei. É porque, tipo, no internacional a gente precisa, geralmente, pelo menos para onde eu fui, não sei para os outros, 2 tipos de seguro. O seguro de saúde e o seguro de responsabilidade, que eles falam, que é o liability. Isso, exatamente. Então, até você procurar, assim,
Então, isso é uma coisa que a gente não tem muito aqui. Acho que vocês pediram lá, não foi? Onde você foi? E eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei, gente, onde que eu vou arrumar isso? Mas deu tudo certo. Mas assim, essa questão do internacional pega um pouco mais. Né? Quando eu fui fazer o meu, eles pediram pra mim um seguro. Eu falei, gente, mas eu nem sei do que tá acontecendo. Aí eu nem sabia. Aí eu contratei foi bem tranquilo. Você paga uma vez lá uma taxa bem mínima e, tipo, é assegurado pra você fazer o seu estágio. E depois eu descobri que a própria FAG tem um tipo de seguro. Ah, é? Que legal. Eu não sei se todas as faculdades aceitam, né? Mas tem um tipo de seguro e algumas pessoas eu auxiliei. Eles emitem uma documentação e aí você envia e fica tudo certo. Então, já facilita bastante. Que legal. Muito bom. E esse da FAG é na faixa, de graça. Ou não, tem que pagar também a taxinha. Olha, provavelmente eles vão pedir alguma taxa ali pra você Taxinha, retirar. né? Mas eu acho que deve ser bem pouquinho. Pague, patrocina a gente. Não existe almoço grátis. Gabi, agora fala pra gente, porque agora eu tenho a pergunta que todo mundo quer saber. É o De motivo da milhões. gente estar aqui, é a pergunta de Vem aí. milhões. Quem pode, então, viajar pela IF? Conta pra gente. Olha, quem pode viajar? Qualquer estudante de medicina que esteja matriculado em uma faculdade que ela seja filiada à IFMSA Brasil. Ou seja, a sua faculdade tenha um comitê de IFMSA. E que desde que esse comitê, ele tenha os intercâmbios. Seja pleno, né? Seja pleno, a gente tem essa nomenclatura, né? Ter a plenitude, que significa ter os intercâmbios. Então, você tendo isso, você consegue fazer um intercâmbio. Muito Aí legal. pode surgir aquela dúvida, né? Mas eu preciso fazer parte da IF, né? Ser um membro filiado? Não precisa. É qualquer estudante, mesmo os não filiados. E puxando um gancho também nisso, a gente até comentou no começo, né? Nossa, mas sei lá, tô no segundo período, será que eu já posso? Pode, porque vários intercâmbios, os nacionais principalmente, muitos não têm pré-requisito. Sim. Você vai, faz. Então, assim, desde o comecinho da faculdade até o internato, que a Elo fez, né? Um dos intercâmbios no internato, você consegue fazer. Muito bom. No internato, a única coisa é que você precisa fazer o seu intercâmbio, o seu estágio, no mesmo ciclo que você estaria passando no internato, Tem que coincidir, né? na sua faculdade, para você conseguir conciliar. Sim. Entendi. Mas é só uma questão de organização, planejamento ali, que dá certinho, mas todo mundo pode. Então, por exemplo, se eu estiver passando no ciclo de GO, eu preciso encontrar um estágio que seja em GO. Exato. Se for em cirurgia geral, eu preciso passar num intercâmbio que seja sobre cirurgia geral. Isso. Tá. Uma dica boa que algumas pessoas vieram conversar comigo, sempre pedindo sobre como fazer o externato. E eu sempre falo para elas assim, tenta escolher um país ou uma cidade aqui no Brasil que ofereça qualquer mês, que não tem mês específico. Porque daí você só vai escolher quando você vai fazer a sua application form, quando você vai mandar a data mais ou menos que você quer ir. Então, assim, se você pega um local, um país ou uma cidade que não tem um mês específico, assim, julho tem que ser em julho. Isso daí você tem que fazer o que você tem lá e acabou. O que eles ofereceram. Quando você pega um lugar que aceita qualquer mês, você fica muito mais livre para poder escolher. Então, tipo assim, eu quis fazer na cirurgia geral porque eu acho que era mais fácil a comunicação do que assim, eu não sabia como que era o inglês do pessoal lá na Romênia. Se ia ser fácil a comunicação ou difícil. Então, o que eu pensei? Falei, não, então eu vou na cirurgia geral, que facilita um pouco a questão do inglês, e eu não vou ter tanto contato com o paciente. É Do mais... que uma clínica médica. Sim, que é um exatamente. dia todo, lidando né? Uma diretamente. pediatria da vida. Então, pegar um mês que não tenha mês específico é o melhor jeito para você ir fazer. Porque daí você fica bem mais solto e você consegue organizar certinho com o seu internato. Certo. Então, consegui a vaga, vou ver o período que estão me oferecendo, e aí eu tenho tempo de me organizar Sim. para ir no mês que der certo para mim. Por exemplo, o meu eu fiz pela primeira etapa, que a Gabi já tinha falado, que é a análise curricular. Então, eu já tinha pensado mais ou menos tudo isso que eu falei, de querer ir em cirurgia, querer ir mais ou menos em julho e tal. E aí eu consegui escolhi países que não tinha, que todos em julho, junho, ali na época da cirurgia ia estar livre, e que não tinha mês específico. Aí depois que eu fui aceita, você tem que daí entrar no site do Exchange
E aí, na application form que você vai fazer, você coloca lá quando que você quer ir. E aí, a partir daí que você começa a se programar para onde você quer. Que é onde você escolhe o seu departamento, você coloca a tua carta de motivação para aquele departamento. E aí, você consegue direcionar para o seu externato, entendeu? Legal. Só depois. Então tem bastante tempo para se organizar exato. direitinho. Perfeito. E vocês que viveram os intercâmbios, se fosse pra vocês falarem, tipo, pro pessoal que tá lá em casa, assim, eu acho, assim, gente, deixando uma ressalva aqui, vocês podem fazer o intercâmbio no momento que ficar melhor pra vocês. Então, desde o comecinho da faculdade até lá no internato. Mas, assim, na experiência de vocês, se fosse pra sugerir, tipo assim, entre começo ali da faculdade, vamos dividir ali em básico, clínico e internato. O que vocês diriam pro pessoal? O que vocês Olha, acham? O meu eu fiz no finalzinho do primeiro ano do clínico. Ou seja, eu fiz no final do terceiro ano. E eu achei que foi um período muito bom para fazer. Porque eu já não estava mais no básico, sem ter noção de muitas coisas, de matérias clínicas. E o estágio que eu fiz, eu tinha acabado de passar pela matéria, que era gastro. Então, assim, tava fresco as coisas. Sim. E eu consegui entender o que estava acontecendo. E você concilia melhor, né? Você Exato. vai Porque, fazendo associação. por mais que alguns não tenham pré-requisito, você fazer no comecinho, talvez você fique um pouco perdido. Sim. Não é garantia, pode ser que seja maravilhoso. Mas pode ser que você não entenda muito, ainda não tenha tanta técnica para você aprender mesmo de fato. E tem a questão do internato, né? De você conseguir conciliar. Uma coisa que a Elô estava falando, que o internacional é bom porque ele tem essa flexibilidade. No nacional, a gente é um pouco mais rígido, digamos assim. Porque quando a gente escolhe, já é o mês específico. Então, quando eu me inscrevo, eu já me inscrevo para aquela vaga para aquele mês. E aí, depois, para trocar, é toda uma questão, documentação e tudo mais. Né? Então, eu acho que no período clínico, talvez seria a melhor opção para fazer um intercâmbio. E você, Elô? Eu tenho eu acho que depende do que você vai querer fazer. Eu acho que se você for para uma área que seja mais clínica, eu acho que não tem nenhum problema você estar no começo. Porque você vai pegando ali, acompanhando. Então, assim, não vai ser algo que você não saber fazer vai atrapalhar. Agora, eu acho que se você for entrar em campo cirúrgico, aí eu acho que você já precisa ser um pouco mais experiente. Ter mais noção, né? Exato. No meu grupo, a gente estava em 4 no hospital que eu passei. E uma dessas pessoas... Em São Paulo ou na Romênia? Na Romênia. Na Romênia, a gente era em 4, lá no hospital de nefrologia. Que legal. E assim, uma das pessoas era a Wafa. A Wafa é uma querida, ela faz no Egito, medicina. E ela estava no terceiro ano, não, no terceiro período. E ela não tinha passado pela matéria de a nossa TO aqui ou sim. nada cirúrgico. Então, dentro do campo cirúrgico, a gente tinha que sempre cuidar muito com ela, assim, sabe? Ela para contaminar. E quando a gente chega num país, aqui no Brasil é um pouco diferente. Quando a gente chega num país que não é o nosso, a gente tá lá como se fosse um favor, eles aceitando a gente. Sim. Então, o pessoal do hospital já olha a gente meio... Sim. O pessoal não tinha que estar aqui. Pezinho atrás. Aí até você criar uma vínculo, confiança né? deles. Sim. Vai aquela primeira semana ali, sabe? Então, eu acho que se você for entrar em campo cirúrgico, é muito importante você saber que não... Os básicos, assim, da cirurgia, sabe? De não tocar no campo, não tocar em instrumento, o Conhecer basicão. os materiais, né, também, Exato, importante. exato. Tentar ao Eu máximo sei não se- atrapalhar a equipe, Exato. né? Isso. Não sei se lá vocês Contaminar. tinham a oportunidade de, tipo, manipular os materiais, instrumentar. Mas, por exemplo, no meu intercâmbio, que foi nacional, eu instrumentei em praticamente todas as cirurgias que eu entrei. E aí, por exemplo, se você vai fazer um estágio desse sem ter passado por TO e você não sabe nada de nada, Fica muito complicado. complicado. não que você não vá conseguir, as pessoas te ensinam, só que o seu aproveitamento é menor, porque eles não vão deixar você instrumentar em toda a cirurgia se você não sabe instrumentar. Então, acho que para o aproveitamento ser melhor, nosso, Exato. precisa, né, dependendo do estágio que você for fazer, Sim. precisa, tipo, de ter alguns conhecimentos mínimos, né, e básicos. Isso é um ponto muito importante, porque se a gente não tem noção, tipo, 100%, não 100%, mas o básico sobre para onde a gente tá indo, nossa, vai dificultar muito. E até mesmo não só você, mas a relação tua com o médico, tua com a equipe, porque eles sempre vão ter que estar
cuidando com você. E é uma certa insegurança, sabe? Sim. Então, se vocês... Gente, isso é uma dica. Se vocês vão fazer cirúrgico, pelo menos saibam tempos, saibam se básico. limpar, paramentar, instrumentar. Pelo menos para saber se comportar dentro do ambiente cirúrgico. Se é mais clínico, aí tá tudo bem. E Aí sobre vai. fazer no internato? Como é que é? Porque dizem que é bem burocrático isso, de você conseguir conciliar e encaixar um intercâmbio dentro do internato. Por causa disso do rodízio, tem muita faculdade que, tipo, não abona as faltas, enfim. O que você acha? Aqui na FAG, você consegue... Se você entra no site da FAG e na parte de acadêmicos, lá tem a parte do externato. Então, tem um documento lá que você precisa fazer, que são 2. Um, você tem que preencher, colocar para onde você vai, qual departamento, nananã, dados. E o outro é uma autorização do seu grupo de internato e do seu preceptor. Então, aqui na FAG, eles são bem maleáveis com isso. Tanto que no próprio site da FAG, eles colocam lá que a gente tem direito a 25%, se eu não me engano, de externato. Então, nós aqui somos bem amparados pela FAG. E, para mim, eu não tive nenhum problema. Eu comuniquei o Dr. Ivan, né, que é o preceptor da cirurgia geral, eu estava no São Lucas. Comuniquei o meu grupão ali, porque aqui a gente passa diferente. Aqui nós temos 5 grupões, né, 5 grupos que formam um grupão. E aí, quando a gente vai passar em cirurgia, esses grupos individuais meio que não existem. Vira, tipo, 3 grupões, que é o grupão do SEONC, o grupão do São Lucas e o grupão da UOPECAM. E aí eu comuniquei com o pessoal, aí a autorização que você precisa é só do seu grupo. Então, o seu grupo é de 3 pessoas, 2 assinam. Aquele grupo inicial, né? Exato, do o seu grupo original. E aí, você coloca lá quantos dias vai ficar fora e tal. Já você geralmente coloca contando já com a viagem, né? Sim, a passagem sim, o deslocamento. ali. Exato. E aí foi bem tranquilo. Eu apresentei, e aí foi deferido, eu levei para Sol. E foi tudo tranquilo. Na volta, aí eu tive também que fazer uma documentação, que era uma declaração que eles dão, que o preceptor de lá tem que preencher, dando a nossa nota e tal. E aí você entrega, manda pra Sol, e aí ela aceita e fica tudo certo. Tá. É bem tranquilo. Beleza. Mas assim, que eu falei, tem que ser bem... Não tem como, eu tô agora em GO. Não tem como eu querer fazer em pediatria e achar que vai ficar tudo bem, sabe? Então, a gente tem que pensar nesse... Organização. Exatamente. Tá. E aí agora, meninas, eu queria muito que vocês contassem um pouco pra gente, então, das experiências na prática do intercâmbio de vocês. A gente já vem conversando, né, sobre isso, vários spoilers, mas eu queria saber pra vocês, porque é uma experiência diferente, né? Ir pra uma cidade diferente. Pra mim, pelo menos, o meu intercâmbio foi a minha experiência mais imersiva dentro da medicina desde que eu comecei a fazer faculdade. Então, eu queria saber um pouco a experiência de vocês, o que vocês acharam, histórias. Ai, é tão gostoso falar sobre esse assunto, né? Eu fiz a minha inscrição, foi em novembro de 2022. Inclusive, eu e a Nath fizemos juntas. Estávamos as duas na Ansiosas. plataforma. Ansiosas, nem Deu mexia. certo, amiga. O meu ainda não deu, o seu deu. Então, foi bem gostoso esse processo. Aí, até lá, né, foram várias etapas, várias documentações até chegar ao intercâmbio. E aí, o estágio, de fato, foi em agosto de 2023. Foi lá no ano passado. Aí, eu fiquei 2 semanas lá em Curitiba. E aí, eu falo que esse estágio me surpreendeu, assim, de várias formas. E de todas as formas muito positivas. Eu tava bem ansiosa, porque eu ia ficar na casa de uma pessoa. Eu ia ter uma host. E eu não conhecia ela, então é uma experiência já muito diferente. Já dá mais um nervosismo, Já, assim, né? como vai Pensa. ser, né? Será que essa pessoa é gente boa? Como é Sim. que é? E quando eu cheguei lá, ela já foi tão receptiva, me recebeu com uma janta super gostosa, Que legal. perguntando como tinha sido. Foi uma querida, ela me disponibilizou um quarto lá só pra mim, me deixou super confortável. Era um apartamento bem gostoso lá em Curitiba. Me deu várias dicas de como eu ia pegar os transportes para chegar nos hospitais, dica com os preceptores lá. Então, assim, a minha host foi uma experiência maravilhosa. Hoje somos amigas. Que bom. A gente faz parte dos times, ela também. Então, a gente sempre está em contato. Às vezes, a gente vai em algum evento IEFICO, a gente se encontra. ela. que bacana. aham. Então, Legal. é super gostoso. A gente fez uma amizade bem legal. Falando agora sobre o estágio em si, eu fiz em cirurgia geral e do aparelho digestivo.
sempre gostei dessa área, mas assim, fui bem despretensiosa, né? Vamos ver do que vai acontecer. Sem muita expectativa. E, gente, eu saí de lá assim, gastro. Coração, meu Deus, como eu amei. O preceptor também é um caso à parte, ele é maravilhoso. Dr. Vitor, meu agradecimento especial para você. Especial. Um médico, assim, maravilhoso, humano. E além de todo o conhecimento teórico que ele sempre passava, tão bem-humorado, a gente chegava nos hospitais e ele sempre receptivo com a equipe, com a gente. Então, Isso faz assim, muita diferença. isso fez toda a diferença. Eu tava, né, ansiosa de estar ali. E ele Nervosa, sempre, né? A gente nervosa fica, de não tem saber como como. vai ser. E ele sempre muito paciente. Não, Gabi, vem, coloca sua luva, que vou te ensinar. E o mais legal é que, assim, a gente passou por cirurgias gerais, do aparelho digestivo, né, acompanhando. Ele me deixou instrumentar ali, fiquei super nervosa, nunca tinha ajudado. E o que eu mais gostei lá é que a gente participou, né, eu participei de muitos exames. Então, a gente fez muita endoscopia e colonoscopia. E eu fiquei, assim, encantadíssima. Falei, gente, parece que é isso que eu quero. E aí, ele me ensinando algumas técnicas de como manusear lá o endoscópio, me mostrando as câmeras. Ó, aqui é tal estrutura. E eu, caramba, que legal. E aí, lá a gente fez amizade com a equipe, com os anestesistas. Então, assim, a equipe foi muito gente boa. Todo mundo recebeu muito bem. E uma parte legal também é que quando eu fui pra lá, a gente rodou em vários hospitais. Eu não fiquei uma rotina específica. Então, terça era em um hospital, quarta no outro. E aí eu pude ter duas experiências, várias, né? Mas dois polos bem distintos que me deu, assim, até um choque de realidade. Lá eu acompanhei alguns hospitais, assim, de ponta, muita tecnologia, sabe? Última geração, tudo muito maravilhoso. Particulares? Particulares, 100% particulares. Então, assim, brilhou os olhos. Caramba, que diferente. E aí, eu também entrei em um que era 100% SUS. Ele era um hospital de referência, porta aberta ao trauma. Então, assim, a gente Outra teve realidade. outra realidade. E é maravilhoso também. Sim. Ver todo aquele pessoal, toda aquela equipe e ver que ele trabalhava igual em todos os ambientes. Então, isso me brilhou muito os olhos. Eu falava, que legal, é isso que eu quero. Quero ser igual a ele pra quando vida. crescer. Eu terminei aquele estágio, assim, com muito conhecimento teórico, mas muito além disso, né? A Elo acho que vai concordar. A gente, você também que fez. A gente volta com uma bagagem, assim, de todo o conhecimento, né? Que a equipe, todo mundo mostra pra gente. Isso é surreal. No meu intercâmbio, eu vivi uma coisa que eu nunca tinha vivido, assim, foi uma montanha-russa, assim, sabe? De emoções, porque você fica muito empolgado. Eu lembro do dia que eu recebi a mensagem no meu celular, era à noite, eu tava sentada assim, numa poltroninha na frente dos meus pais e chegou uma mensagem de tipo, amanhã a gente vai ter uma cirurgia, você vai entrar, né? E aí eu já não consegui nem dormir direito aquela noite, porque eu amo cirurgia, então eu tava assim muito ansiosa, mas era uma cirurgia de amputação a nível de coxa e é muito difícil. Vou abrir o coração, gente. É muito difícil você viver os dois lados da emoção, porque você tá empolgado pelo conhecimento que você vai adquirir, pela medicina, que você vai, tipo, experienciar pela primeira vez. Só que não é medicina, é a vida de uma pessoa. Exatamente. E aí, a hora que você chega lá, é uma pessoa que vai sim, sofrer, sim. tipo, passar por uma amputação. Sim. E aí, você se empolga muito com a possibilidade de assistir a cirurgia, de poder instrumentar, de poder ajudar. E você sofre também junto com aquele paciente, com a perda daquele paciente, com o choque que é, com a família que tá, tipo, desolada do lado de fora, esperando. Você vive junto, né? Aquela situação. É impossível não sentir essa empatia, né? Pelo paciente. Você se colocar no lugar verdade. dele, imaginar Sim. o que ele tá passando. Porque e você fica pensando, tipo assim, e se fosse meu pai Sim. nessa cama de hospital, sabe? Sim. Então, foi a experiência mais chocante que eu tive dentro da medicina, porque ao mesmo tempo que eu vivia no 100, porque era, tipo, medicina o tempo todo, era adrenalina o tempo todo, era cirurgia o tempo todo, eu perdi muitos pacientes. Em 2 semanas que eu estava lá, eu acho que a gente perdeu, não sei, 6 pacientes. Pacientes que eu passava visita todos os dias de manhã, junto com, tipo, os residentes. Então, eu acho que é isso. A gente aprende muito mais do que... Muito mais. A base, a teoria da medicina, a gente Sim. aprende o que é medicina no dia a dia, na Exato. vida. O que é você salvar um paciente, o que é você perder um paciente. O que é você acompanhar só um paciente, porque às vezes você não consegue mudar Sim, a a realidade realidade. daquele paciente, mas será que você consegue amenizar o sofrimento? Será que você pode ajudar?
E eu acho que isso que você estava falando é muito além do conhecimento Muito. teórico. Eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter antes de se formar, Sim. porque a gente vai ser confrontado que nem uma lapada no dia que a gente se formar com isso, sabe? Total. Sim. Então a gente precisava ter Sair um pouco da bolha que a Sair, gente vive isso, aqui, um né? briefing assim, do Sair que é. da teoria, né? Sair de sentar na cadeira e ter esse contato só no internato e tudo É porque mais. e nem no internato, tipo, no internato tem estágios Não é que tão você impactante. passa, por exemplo, agora na GEO, eu passei um dia numa UBS lá em Los Angeles com o UBS Los Angeles com o Dr. Túlio. Sim. Então, assim, as pacientes que eu vi ali, eu vi só aquele Uma dia, vez, sim, entendeu? não foi uma coisa que É, você tá ali pra acompanhar. imersivo, Exato. né, Como como você intercâmbio. vê, você Você não tem atende. segmento. Exatamente. Você perde um pouco. Acho que é nesses estágios mais longos que a gente consegue pegar Criar o que é a medicina o mesmo, vínculo de com passar, evoluir o paciente, Ver a rotina de ver a fato. rotina. Você dá uma exato. notícia, dá a notícia de que ele vai ter que passar por uma cirurgia. Sim, Você correu o risco de ter que dar a notícia para a família que seu paciente não suportou aquela cirurgia ou aquela patologia que ele estava vivendo. Então, sim. eu também nunca tinha vivido isso. É interessante, né? Você receber um paciente no consultório pela primeira vez, pedir um exame, ele volta pro exame, você dá o diagnóstico, Aham. aí você realiza o tratamento, a intervenção que é necessária e você tentar ver um pouco do desfecho. E ainda que Sim. 2 semanas é bem pouco para isso, mas a gente consegue começar a pegar os fragmentos desse Sim. cuidado continuado, que é o que deveria ter, né, o tempo E todo. a gente tem a mesma esperança dele, né? De, assim, Exato. da mesma forma que a gente tá vendo ali, acompanhando o médico, passando tratamento, passando a conduta. E você diz assim, vai dar certo. Na nossa cabeça vai dar certo. Na cabeça do paciente também. Infelizmente, nem sempre as coisas desenrolam da forma como a gente espera, né? É. E a gente tem que saber lidar com isso. É verdade. E você, Lô, fala pra gente. Tá, então eu vou falar um pouco mais, que são 2, né? Sobre o nacional, quando eu comecei a fazer, eu falei, eu quero ir para uma área que a gente não tem contato aqui, porque eu acho que às vezes falta a gente conhecer algumas áreas da medicina que são tantas. Sim. E eu falei, eu quero fazer alguma coisa que a gente não tem. E aí foi aí que eu escolhi a plástica. E também já, quando eu era mais nova, já foi uma opção minha fazer plástica. Então é meu amor platônico, assim, sabe? E aí eu fui, também fiquei hospedada na casa, que eu falei antes, na casa de uma família. Foi muito incrível. A equipe que eu passava com uma equipe de residentes que eram 3. Eram 3 meninos, o Guilherme, que era o R1, o Renan, que era o R2, e o Regis, que era o R3, né, o R+. E foi, assim, eu acho que foi o melhor estágio que eu fiz. Acho que até melhor do que lá em Bucareste. Que bom. Porque a vibe dos meninos, o laço que a gente criou foi muito absurdo. E eles me ensinavam coisas. Eles falavam, tipo, na geral, você faz assim. E na plástica, você faz desse jeito. Então, eles me ensinaram muitas coisas. E lá eu fiquei 1 mês e eu instrumentei todas as cirurgias que a gente fazia. A gente fazia cirurgia ambulatorial para o SUS. E eu instrumentava todos, eles deixavam eu fechar, deixavam eu participar bastante. Super legal. É muito massa. Aí na sexta-feira... Adrenalina. A mil. Meu Deus, e agora? Sim, e na sexta-feira a gente fazia grandes cirurgias, que era uma prótese, era um hemangioma que a gente retirava. Então eram cirurgias um pouco maiores, enxerto de pele. Então foi muito legal e assim, eles ficaram 1 mês sem contratar instrumentador, sem nada, porque eu que fazia tudo. E na época também o pessoal do internato para lá na PUC. Não é igual aqui na FAG que a gente não tem férias no meio do ano, eles param. Então era só eu no hospital, só eu nos Ai, que ambulatórios. bom. Então assim, eles me deixavam muito à vontade para fazer o que eu queria, sabe? E aí a gente tinha também ambulatório de queimados, porque assim, as pessoas pensam que a plástica é só estética, pra ficar estética, bonito, né? porque eu sou insatisfeita com o meu corpo, então quero ficar bonita. E vai então além disso, né? Vai muito além disso, muito além disso. O ambulatório de queimados era muito... É aquilo que você falou, era muito impactante, porque você ia muito animado pra ver algo novo, Quero aprender. Sim. Só que aí você chegava lá e, putz, era uma situação assim que Você Dói viu o sofrimento coração. ali, né? exato, doía muito o coração. Então, o meu estágio em São Paulo foi absurdo, foi incrível, incrível.
Tanto que o Renan, ele fez uma das minhas cartas de recomendação pro... Ai, que legal. pro Olha, internacional. Sim, e aí ficou uma carta incrível. Ai, eu amei passar com os meninos, foi bem legal mesmo. Hoje o Regis já tá formado, né? Ele já se formou como cirurgião plástico, só os outros 2 meninos. E eles pediram pra eu voltar. Só que assim, que legal. eu vou ver se eu consigo voltar ano que vem. Sim. E foi incrível. E aí esse eu fiz pelas vagas remanescentes, como eu falei. E aí, o internacional, eu escolhi daí a parte da cirurgia, que nem eu falei, para facilitar a questão da comunicação. E aí eu fiz pelo edital de pontos. E aí você escolhe 10 países. E aí o que eu pensei? Assim, meu sonho de criança é visitar o mundo inteiro. E aí, assim, eu falei, como que eu posso me ajudar a fazer isso, né? E aí eu falei, eu vou escolher alguns países que não é muito comum da nossa vida, assim, a gente ir visitar. Pra gente conhecer. E aí eu escolhi vários países totalmente, tipo, aleatórios, assim, tipo, Bósnia, Polônia, Eslováquia. E entre eles foi a Romênia. Acho que a Romênia era minha quarta opção. Fiz botei todos os meus certificados. Eu tinha certificado da IF, eu tinha certificado de monitoria, liga. E aí, quando eu recebi que eu tinha passado, fiquei muito feliz. Empolgou. Nossa, gente, isso foi em outubro do ano passado, eu acho, que tinha saído. E foi incrível, tipo, eu tinha conversado com os meus pais, eu falei, olha, a gente quer... Isso foi uma coisa que meus pais sempre falaram desde que eu entrei. Eles falaram assim, olha, minha família não é uma família de muito dinheiro. É, tipo assim, uma família bem humilde. Minha mãe sempre falou que se eu conseguisse, eles iam fazer o impossível pra eu conseguir ir viajar, e eles fizeram. Que legal. Esse apoio é tão importante. Sim, eu tenho... Meus pais me dão muito apoio em tudo, né, em relação à minha faculdade, sabe? E aí a gente conseguiu ir. E foi, tipo assim, muito legal. Lá é diferente, lá a gente não fica em casa de host, exato. A gente fica em alojamento estudantil. Que legal. Então, foi alojamento estudantil. Mas aí você tinha, tipo, um quarto pra você? Não, era um quarto com 3 camas. Ficavam 3 pessoas em cada quarto. E aí eu fui a primeira a chegar, todos os incomings ia falar inglês agora. Todos os incomings de julho. E daí eram só intercambistas nesse quarto? Só intercambistas. São 6 prédios que tem lá em Bucareste. Que é o bairro chamado Groza Veste, que é o bairro estudantil. E aí são 6 prédios de 4 ou 5 andares. Tem muitos quartos. E aí a gente ficou no 6º. Nossa, era o mais novo, então tinha ar-condicionado. Graças a Deus que o verão europeu, gente, judia mais do que aqui, tá? E aí eu fui a primeira a chegar. E quando eu cheguei... A menina que me recebeu falou que eu ia ficar com uma indonesiana. Eu falei, bacana e tal. Só que aí do nada elas mudaram e me colocaram com outras brasileiras. Ai, perfeito. E aí a gente tava em 4 brasileiras lá em Bucareste. Eu, a Júlia, que faz lá em Minas Gerais, faculdade. A Isa, que também faz em Minas Gerais. E a Laura, que faz lá em Fortaleza, se não me engano. Que tudo. E ficou nós 3. E a Laura ficou com as outras meninas. Acho que ela ficou com a menina que era pra ter ficado comigo. E foi muito gostoso, porque a gente tipo assim, quando você tá fora do teu país, é uma situação que você tá vulnerável, assim, sabe? Sim. E você ter pessoas da tua cultura que falam a sua língua. né? Exato. Isso já é... É incrível. Era muito bom. Eu me senti em casa, entendeu? Então eu acho que as meninas ali tornaram a minha viagem muito mais especial do que tava. E aí lá a gente sempre o pessoal fazia os social program, né? Que era várias coisinhas. Nem sempre a gente participava. Xoxó pros íntimos. Xoxó pros íntimos. A gente ama os xoxós. Às vezes a gente catava nossas coisinhas e ia por conta mesmo. E ficava saracoteando pela cidade. A gente conseguiu visitar bastante. Então isso foi bem legal. Dá pra se turistar, então, no intercâmbio internacional. Nossa, gente, dá super. O meu estágio, a gente chegava lá... Era pra chegar às 8, só que a gente chegava às 8 e a gente tinha que ficar esperando os residentes. Aí a gente começou a perceber que eles começavam a passar as coisas pra gente 9h30. A gente falou, então vamos chegar 9h30, né? Vamos ser espertos. A gente... Certíssimo, ia ficar lá 1h30 fazendo nada. A gente ficava literalmente plantados no corredor. Porque ele tava mexendo com papelada e a gente ia fazer o quê? Nada, né? Aí a gente começou a chegar lá perto das 9h30. Aí a gente passava visita... ou a gente fazia procedimentos pequenos, por exemplo, trocar
algum curativo, ajudar a trocar sonda, coisinhas básicas, legal. assim. E aí depois a gente ia pro centro cirúrgico. O centro cirúrgico é totalmente diferente, tipo assim, é uma cultura totalmente diferente do que do nosso. A gente assustou bastante, eu assustei bastante com... Que assim, eles não trocam de roupa igual a gente troca aqui. Eles Entre não. uma cirurgia e outra? Não, é assim, eles têm o scrub, que eles, assim, você só pode usar scrub. Eles não usam, tipo, a sua roupa e o jalequinho. Eles usam o scrub. E aí eles têm o scrub deles, que é o que eles usam na cirurgia. Mas não é, tipo, do hospital, que é lavado de Sim. forma especial. Não. É deles. É a roupa que eles, tipo, saem de casa Chegam- e vão. Não, você não anda na rua com o scrub. você Você tem que troca- trocar lá. ainda bem. Menos mal. Não. Só que isso foi um choque de realidade, porque lá eles não têm distinção de vestiário. Sim. É um só pra todos. Então, tipo, você chegava lá pra se trocar, tinha um cara assim, de cueca, tinha uma mulher, tipo, de sutiã em calcinha, você ficava, meu Deus. Não tinha nem É, essa separação de não gênero. Não tá. tem, é tipo todo mundo junto. Às vezes, no começo, assim, a gente ficava no banheiro se trocando, daí depois a gente corre. É acanhada. Já Tá todo mundo aqui, né? Do jeito. Então, assim, a gente teve bastante choque cultural em muitas coisas, sabe? Principalmente no centro cirúrgico, assim. Eu e a Júlia, a gente conversava, a gente tava passando juntas, eu e essa minha amiga brasileira. Então, às vezes a gente se olhava, assim, conversava. Mas foi bem legal, a minha equipe era muito querida. O Dr. Vlad era muito querido, que era o nosso preceptor. Eu tive uma aula, ele deu uma aula pra gente sobre colistectomia, colilitíase, que acho que foi a melhor aula de cirurgia que eu tive na minha vida. Que massa. Foi incrível. Ele tinha algumas palavras que ele acabava não sabendo como falar pra gente em inglês. E aí ele tentava falar em romeno e a gente entendia o romeno, porque romeno e português são derivados do latim, então são bem parecidos. A Já gente não ajuda sofreu bastante. tanto lá, sabe? Sim. E foi incrível, acho que foi a melhor aula da minha vida. Eles ensinavam tudo. A gente fez amizade com um cirurgião torácico lá também, que ele parava, ele mostrava pra gente, ele fazia a gente pegar um banquinho e olhar tudo que ele tava fazendo, e tudo que ele ia fazer ele explicava. Então, assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí ele mostrava pra gente. Eu fiz isso, isso, isso. Incrível, incrível. Um cirurgião maravilhoso, um médico maravilhoso. Então, assim, as minhas duas experiências foram ótimas. E não tem gente, como... nenhum eu perrengue. sei. Não Olha, dá. eu vou falar um negócio pra vocês. Se dependesse de mim, e eu acredito que de vocês também, a gente ficaria aqui falando sobre intercâmbio mais horas. Porque Nossa, isso aqui que a gente tá conversando é a ponta do iceberg, né? Exato. É só a ponta do iceberg. Mas eu preciso finalizar esse podcast com dor no coração. Então eu queria muito que vocês falassem pra mim, assim, por que vale a pena fazer um intercâmbio? Pra uma pessoa que tá assistindo e tá assim, não sei, tipo, nunca foi meu sonho. Ou assim, tenho vontade, mas sei lá, muita burocracia. Tipo assim, por que tem que fazer? Tem que fazer, né? Tem que fazer? Tem que fazer. Então, por quê? Eu acho que é uma experiência assim que todo mundo deveria, algum período da faculdade, fazer. Então, assim, são vários pontos do porquê sim. Primeiro que é uma experiência muito diferente do que a gente vive na faculdade. Então, como a gente estava comentando, às vezes a gente pode até ir numa especialidade que a gente passa aqui no ciclo clínico, até mesmo no internato. Mas é muito além, é muito diferente. Lá dentro, a gente consegue fazer procedimentos que aqui talvez a gente não teria essa oportunidade. Sim. Então, assim, lá eu consegui manusear um endoscópio. Quando que eu ia conseguir fazer isso em outro lugar? Sim. E então, toda essa parte teórica que a gente... É muito imersivo, né? A gente tá lá dentro. Além disso, acho que o networking que você faz com as pessoas, não só seu preceptor, mas às vezes com a própria equipe do hospital, as pessoas te conhecem, vê de onde você é. Você conhece pessoas super legais, criam laços, né? Com os residentes, com os hosts, com os amigos lá. E principalmente essa carga emocional que você consegue ver o que está acontecendo. Você aprende muito mais do que a medicina. Sim. Você Você consegue vive a experiência. Captar de fato o que realmente acontece no dia a dia. A essência, né? A de que é ser essência, médico. eu acho que pra mim esse foi o ponto alto assim do intercâmbio. Então, acho que isso são 3 pilares. E sem contar que no final você ganha um certificado Maravilhoso. pro seu currículo, né? Então, assim, é tudo de bom. Sim. Eu acho que todo mundo tem que fazer o intercâmbio, porque você amadurece muito. Eu acho que quando a gente fica aqui na faculdade, a gente tá sempre em uma situação de muito conforto. Sim. A gente tá com nossos amigos, a gente tá Sim.
onde a gente se sente confortável. Na bolha perfeitinha, Na né? bolha perfeitinha que a gente Exato. vive. E quando você faz o intercâmbio, tanto nacional quanto internacional, não tem nenhuma distinção em relação a isso. Você sai da sua bolha de conforto, você amadurece. Você tem que aprender a fazer as coisas de forma correta, porque lá quem responde é você. Você faz algo errado, eles não vão ligar aqui... Na sua faculdade, É, pra reclamar. você, ai, eu tô Ligar pros ruim, tô pais. acadêmica. Não, eles não vão fazer isso, é você que vai responder por isso. Sim. E você tem que aprender a ser responsável, a aprender os seus horários, aprender os horários do que você tá fazendo. E a questão do networking que a Gabi falou é absurdo. Tipo, hoje eu tenho pessoas que eu fiz muita amizade, né, lá na Romênia, que é da Jordânia, do Egito, de Malta e do México, de vários lugares do mundo, que eu sei que se eu ir pra lá, precisar de alguma coisa, vão estar disponíveis ali pra mim. Tanto que os meninos aqui de São Paulo também, a minha mãe, ela tem silicone, e aí ela teve uma rotura do silicone dela, e aí o Renan me deu toda a assistência como... Ele é residente, legal, tipo sim. assim, ele falou, não, vem aqui e tal, ele deu toda uma assistência pra gente. Por quê? Porque justamente a gente criou esse laço, criou essa legal, amizade, Muito bom. que é muito mais do que só o acadêmico e o médico, mas como amigos, sabe? Sim. Então eu acho que essas coisas são muito importantes pra gente, porque é isso que leva a gente a crescer dentro da nossa carreira, entendeu? É você aprender a lidar com as pessoas diferentes, de culturas exato. diferentes, de criações diferentes, é você criar esses laços, criar contatos. E, Estar em situações muito diferentes, né? Exato. Do que você tá acostumado em um local totalmente diferente, numa realidade diferente. Então, agrega demais. sim. Ou seja, façam um Façam um intercâmbio, intercâmbio, Façam gente. intercâmbio. Vocês precisam fazer, de verdade, Façam um gente. intercâmbio. Nacional, internacional, de 2 semanas, de 1 mês, aqui pertinho ou lá longe. Mas, assim, vivenciem essa experiência. Vai ser uma coisa, assim, uma vivência que vocês vão guardar para a vida toda de vocês. E, com certeza, vai contribuir muito, muito mesmo, para a carreira, né? Para o crescimento Sim. profissional e pessoal de vocês. Sim. Então, meninas, eu queria muito agradecer a participação de vocês, de verdade. Ai, a gente Isso aqui, agradece. gente, é só um briefing, assim, do intercâmbio. Igual a gente falou, é só a ponta do iceberg. Só a pontinha. A gente poderia falar aqui muito, mas tudo isso que vocês trouxeram do conhecimento sobre como funcionam os intercâmbios e as experiências de vocês, as dicas, sabe? O caminho das pedras, Aham. muito valioso. Então, Não, muito eu obrigada. vou chegar em casa agora, a primeira coisa que eu vou fazer, entrar nos editais, procurar a vaga remanescente, Conversa com a gente, que era a gente dá agora toda mesmo. assistência Sim. para Perder o fazer. medo de sair da minha bolha. É. E é isso. E aí eu Escrever. queria, meninas, deixar um espaço agora para vocês se despedirem, enfim, falar o que vocês quiserem falar pro pessoal que tá em casa assistindo, mas de qualquer forma, muito obrigada por terem vindo, foi Muito perfeito. obrigada, meninas. Gente, eu quero agradecer o convite de vocês pelo carinho com a gente, de poder ter esse espaço aqui de contar sobre as nossas experiências, dar algumas dicas do que a gente sabe um pouquinho. Então, muito obrigada, foi muito gostoso esse tempo aqui com vocês. E pro pessoal de casa, gente, façam um intercâmbio e qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem a gente, que a gente ajuda vocês. Isso aí. Eu faço das palavras da Gabi a minha, tipo, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Porque, que nem eu falei, se a gente vai conversar sobre isso, a gente fica muito tempo. Horas e horas e horas. Então, é muito bom a gente quebrar algumas barreiras que as pessoas têm sobre isso. Tem muita gente que vem me perguntar, mas tem que ser só da IF? Aí eu falava, gente, não. É tipo assim, é um mundo Sim. de opções e possibilidades que você pode. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês toda essa vivência que a gente teve. E também eu queria falar pro pessoal, se o pessoal tiver alguma dúvida, querer alguma coisa, eu tô super disposta a ajudar. Então podem me mandar uma mensagem, podem mandar no meu Instagram não tem nada do meu intercâmbio, porque eu não podia Low gravar profile. nada lá no Hospital da Roma, eles não deixavam. Mas eu tenho muita história, eu tenho muita coisa, então no que precisarem a gente vai ajudar. Com Eu certeza. e a Gabi ali no intercâmbio. E é isso, gente. Façam, por favor. É tipo assim, muda a vida de vocês. Mas vale muito a pena. Perfeitas. Obrigada, meninas. Meninas, muito Foi ótima obrigada, a conversa. viu? De verdade. Foi maravilhoso receber vocês aqui. Obrigada, Sim, Amandinha, por sempre obrigada, estar junto Natália. comigo. Foi muito bom, Eu que gente. agradeço. Foi E é incrível. isso, pessoal que tá em Maravilhoso. casa. Obrigada por assistirem a gente mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E pra você que tá na dúvida, não sei, eu quero saber mais, manda uma mensagem pra gente, entre em contato. Tudo que a gente puder levar de informação, de experiência, de vivência, a gente vai levar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.